multidão dos que crerão, era só o coração e a alma, uma somente, uma semente. Irmãos, abram suas Bíblias, a carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 5, por favor. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no seu capítulo 5, verso 12. Já há três domingos, nós temos visto e estudado aqui na igreja com relação a Cristo ser o único caminho para Deus. Não existe nenhum outro caminho, não existe nenhuma outra alternativa, não existe nenhum atalho que nos leve a Deus. Porém, Cristo é o único caminho, ou a única alternativa que nos conduz ao Senhor. E na semana passada nós vimos que, sendo Cristo o único caminho para Deus, se existe alguém que não crê nisso, seja alguém que passa a sua vida e morre desprezando ou deixando de lado a pessoa de Cristo Jesus, esta pessoa sofrerá tormentos eternos, tormento de eternidade a eternidade, conscientemente sob a ira de Deus. Nós falamos sobre isso na semana passada. E hoje eu queria conversar um pouquinho com os irmãos a respeito disso. Se Jesus Cristo é o único caminho para Deus, se Ele é, como é que eu posso ter certeza disso? Como é que a palavra de Deus me ensina, como é que ela me mostra que Cristo é o único caminho? Como é que eu posso ter certeza que eu preciso deste único caminho? Será que eu realmente necessito deste caminho? Será que realmente a palavra me ensina que existe na pessoa de Cristo esta única condução à reconciliação com Deus? Existem pessoas que poderiam ser salvas de outro modo, sem ser pela obra de Cristo? Nós já vimos que não, porque a Bíblia nos ensina que não existe nenhum justo sequer. Se não existe nenhum justo sequer, como é que eu poderia ser salvo por mim mesmo? Se a Bíblia me diz que eu não sou justo e que não existe nenhum justo sequer, como é que eu poderia ser salvo por mim mesmo? Por mim mesmo. E aí na semana passada a pergunta foi: será que alguém sofrerá tormentos eternos por não se renderem aos pés de Cristo Jesus? Nós dissemos que sim. A pergunta de hoje é: a obra de Cristo Jesus, ela é necessária para a salvação? A obra de Cristo Jesus, ela é suficiente para a salvação? Eu não preciso fazer nada. A obra dele é suficiente, tão somente a obra de Cristo. E nós vamos ver isso hoje. Lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, do verso 12 ao verso 21, eu não vou ler o texto por inteiro agora, nós vamos ler de versículo a versículo, para nós entendermos e compreendermos com bastante tranquilidade que a obra de Cristo Jesus, ela é sim necessária para a salvação e ela é suficiente, somente ela, para a salvação em Cristo Jesus. O verso 12 do capítulo 5 de Romanos nos diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós vemos no início do culto, em Gênesis capítulo 13, que Deus havia colocado o homem e a mulher no jardim do Éden. E Deus ele determina
ou Deus decreta aquelas pessoas que eles não poderiam comer de um determinado fruto, que eles não poderiam sequer tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. E a palavra nos diz, a palavra nos ensina que o homem desobedeceu a esse ditame de Deus, a este decreto, a esta ordenança de Deus, que o homem não deveria tocar, o homem não deveria comer deste fruto proibido. Deus disse: você livremente pode percorrer o jardim e comer tudo que você quiser, porém deste fruto em especial não toque. Eu estou determinando, não faça isso. E a palavra nos diz que o homem tocou, o homem comeu, a mulher comeu, deu ao seu marido comeu. E quando eles comem, quando eles infringem a ordenança de Deus, quando eles se rebelam contra o Senhor, Deus determina que eles saiam do jardim do Éden e passem a viver fora do jardim do Éden. Meus queridos, por este ato de Adão, por este ato pecaminoso de Adão, por causa de um só homem, que é Adão, o pecado entra no mundo. A desobediência de Adão, este infringir uma ordenança do Senhor, fez com que o pecado entrasse no mundo. E a consequência do pecado entrar no mundo é que a morte entrou também. Quando Adão pecou, por consequência, a morte também passou a ser uma realidade do ser humano. Hoje em dia, o pecado é uma realidade, porém a morte também é uma realidade. E todos nós morremos. Por que é que todos nós morremos? Porque lá no início, com Adão e Eva, com o pecado que eles cometeram, a morte também adentrou e nos toca até hoje. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E a Bíblia nos mostra claramente que este ato de Adão, ou este pecado de Adão, ele toca toda a humanidade. Percebam que este pecado de Adão, que conduz à morte, ele não conduz à morte física somente a alguns. O pecado toca toda a humanidade e a morte física toca toda a humanidade, porque todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. No verso 13, Paulo diz que, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Olha só o que Paulo diz: porque até ao regime da lei havia pecado no mundo. Ou seja, de Adão até Moisés não havia lei escrita, não havia uma legislação escrita dada por Deus a Moisés. Porém, desde que Adão pecou até Moisés, o pecado ele passou a ser uma realidade no ser humano e na vida do ser humano. E Paulo diz que até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. E Paulo quer dizer o que com isso, meus queridos irmãos? Quando a palavra de Deus nos fala sobre lei, quando a palavra nos fala sobre ordenança divina, esta ordenança ou esta lei, ela mostra para nós o quão pecadores nós somos. Não que de Adão a Moisés não houvesse esta manifestação do pecado das pessoas, havia essa manifestação, mas quando há lei, quando há legislação divina, eu olho para essa lei, e essa lei me mostra o quão perfeito Deus é e quão imperfeito eu sou. Vocês querem ver uma coisa? A lei, ela tem três funções. A lei na palavra de Deus tem três funções. Ela tem função pedagógica, ela tem função civil, ela tem função moral. O que a lei nas Escrituras me mostra de forma pedagógica, o que ela me ensina. A lei me ensina que Deus é perfeito, porque é Ele o legislador, foi Ele quem deu as leis, foi Ele quem concedeu as ordenanças. Só que as ordenanças que Deus deu, a lei que Deus deu, eu não consigo cumprir, vocês não
conseguem cumprir. Então, pedagogicamente falando, quando eu olho para as leis do Velho Testamento, quando eu olho para as ordenanças de Deus dadas a Moisés, eu percebo que eu não consigo cumprir as leis para alcançar salvação. Eu não consigo cumprir as leis porque Adão pecou e eu fui contaminado pelo pecado. Eu não consigo ser salvo por mim mesmo. Eu não consigo ser salvo pelo cumprimento de leis, porque Deus é perfeito, mas eu não o sou. Mas existe a função civil da lei. Essa função civil é quando eu olho a lei na palavra de Deus, e este conhecimento da lei escrita, ela inibe práticas pecaminosas. Eu olho para a lei nas Escrituras, eu olho para as ordenanças de Deus a Moisés nas Escrituras, e quando eu leio, não adulterarás, isso me inibe. Mesmo que eu tenha vontade de adulterar, eu olho para o não adulterarás, para não matarás, para não furtarás, para não cobiçarás. Isso inibe a minha prática externa, mas não inibe o meu desejo interno. Não inibe a minha vontade de adulterar, a minha vontade de furtar, a minha vontade de cobiçar. Ela me inibe exteriormente falando, interiormente ela não me inibe, porque eu peco por pensar nisso. Porém, uma outra função da lei é uma função moral. A lei me dá um direcionamento, a lei me dá uma condução, e mesmo que eu caminhe moralmente por essa lei, na direção desta lei, esta lei jamais me conduzirá à salvação. Porque embora eu me porte moralmente bem, no meu interior eu me porto moralmente mal. Ou seja, para o homem não há concessões. Por isso que Paulo diz: até o regime da lei havia pecado no mundo. Havia pecado no mundo, sim. Adão já havia pecado, Eva já havia pecado, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Quando eu não vejo algo escrito, é como se eu não tivesse cometido um erro. Quando eu não vejo algo me informando que aquilo é errado, é como se eu não estivesse cometendo algo errado, mas a Bíblia fala que já era pecado. Mesmo que eu olhe para algo onde não há legislação, onde não há lei, eu estou infringindo as ordenanças de Deus. E a lei escrita me mostra que eu não consigo cumprir para ser salvo. Eu não consigo cumprir a lei por inteiro, seja na função civil, na função pedagógica ou na função moral, porque eu sou completamente pecador. A minha vida foi tomada por completa pelo pecado, por causa do ato de Adão, da desobediência de Adão. No verso 14 a palavra me diz: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Ou seja, a morte reinou num período onde não havia ordenança escrita de Deus. A morte reinou onde não havia legislação escrita dada a Moisés, porque o pecado já fazia parte da vida do homem, mesmo antes da ordenança escrita, da legislação escrita dada a Moisés pelo próprio Deus, pelo dedo de Deus. Vimos esta manhã a respeito disso. Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Marcelo, como é que eu posso ser comparado a Adão se o meu pecado não foi igual ao de Adão? Como é que eu posso ser comparado a Adão? Como é que eu posso herdar um pecado, sendo que eu não cometi o mesmo pecado que Adão cometeu? E eu pergunto aos irmãos: quem disse a vocês ou a mim que nós não praticamos o mesmo pecado que Adão? Quando Adão desobedece a Deus, e come do fruto proibido, Adão estava demonstrando a nós os seguintes pecados: orgulho, egocentrismo, autossuficiência, vaidade, desejo de ser como Deus e idolatria. Quando Adão olha para aquela
Passa para Adão. Adão, sabendo que era proibido, ele come. Adão passa a idolatrar algo que Deus havia determinado. Não faça. Não faça. Não faça. Então Adão, ele comete todos esses pecados em um único ato. O ato de Adão, ele me diz, ele expressa a mim, ele conta para mim que Adão era orgulhoso, que Adão tentou ser autossuficiente, tentou ser como Deus. E esses pecados são os mesmos que nós cometemos até hoje. E a palavra de Deus nos diz: mesmo sobre a morte reinou, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Olha que coisa linda, meus irmãos. Adão, ele prefigura aquele que havia de vir. É como se Adão fosse um tipo de Cristo às avessas. É como se Adão fosse um tipo de Cristo que fez algo completamente contrário àquilo que Cristo fez durante a sua vida. Pelo ato de Adão, o pecado entrou no mundo. Pelo ato de Adão, pelo pecado de Adão, a morte entrou no mundo. Pelo ato de Cristo, a salvação a nós é dada. Pelo ato de Cristo Jesus, a vida eterna é dada. Mesmo que morramos, a esperança nossa está no porvir, não no agora. Não no agora. Verso 15, a palavra nos diz: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. E nós lemos Isaías 53, lemos Gênesis 3, e aqui Paulo está dizendo: não é assim o dom gratuito como a ofensa. Ou seja, nós não podemos comparar o ato de Adão com o ato de Cristo. Nós não podemos dizer que o ato de Adão é como o ato de Cristo. Nós não podemos dizer que o ato de Adão é avassalador, tão avassalador que ele apaga o ato de Cristo. Não, de forma alguma. O dom gratuito de Deus, que é a salvação, ele é muito maior do que a ofensa feita por Adão. O ato de Adão, o pecado de Adão. Porque se o pecado de Adão fosse maior que o dom gratuito, todos nós estaríamos mortos, espiritualmente mortos e eternamente mortos. Porém, o dom gratuito de Deus, que é a salvação, ela suplanta a ofensa, ela suplanta o pecado, ela dá a nós esperança. Porque se pela ofensa de um só Adão morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Com certeza, por causa do pecado de Adão, muitos morreram, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. Meus queridos, nós conversamos sobre isso na semana passada e eu disse que muitos são aqueles e muitos serão aqueles que sofrerão tormentos eternos, de eternidade a eternidade. Estes homens confiaram mais no ato de Adão do que no ato de Cristo. Estes homens tiveram mais prazer no ato de Adão do que no ato de Cristo. Porque quando eu amo o ato de Adão, eu amo o pecado. Quando eu tenho prazer no ato de Adão, eu tenho prazer no orgulho, eu tenho prazer na autossuficiência, eu tenho prazer na idolatria, eu tenho prazer na vaidade. Coisas que Cristo não ensina. Porém, o dom e a graça de um só homem, Jesus Cristo, são abundantes. São abundantes sobre muitos. Verso 16: o dom de Deus, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa. O ato de Adão, esta uma só ofensa de Adão, para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Ou seja, meus irmãos, quando Adão comete um pecado, quando sobre
por causa de um desvio de Adão, a condenação e o juízo de Deus é sobre todos. Todos morrerão. Todos morrerão. Porém, a palavra me diz que a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Para a justificação. Percebam que o ato de Cristo Jesus, ele é melhor, ele é maior, ele é infinitamente superior ao ato de Adão. Porque o ato de Adão, o único ato de Adão, fez com que a humanidade fosse tocada pelo pecado, da cabeça aos pés e pela morte. Porém, pelo ato de Cristo Jesus, pelo único ato de Cristo Jesus, quando nós somos alcançados por esse ato, quando nós somos resgatados por esse ato, quando nós somos envolvidos pela salvação em Cristo Jesus, nós ainda cometemos ofensas contra o Senhor. Nós ainda cometemos vaidades contra o Senhor, orgulho contra o Senhor, autossuficiência contra o Senhor. Mas por causa deste ato de Cristo, essas ofensas são cobertas. E eu não perco a salvação. Eu não preciso me desesperar quando eu ofendo a Deus. Eu não preciso me desesperar quando eu cometo um pecado contra o Senhor. Porque se eu sou dele, se eu sou de Cristo Jesus, ele me resgatará através do perdão dos meus pecados, de um arrependimento genuíno por causa dessa ofensa. E por mais ofensas que eu percorra por esta vida, o ato de Cristo me envolverá. E eu jamais terei perda nenhuma daquilo que Cristo conquistou para mim, por mim, na cruz do Calvário. Percebam que no verso 17, Paulo diz: se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, reinou o pecado, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo, a condenação sobre todos os homens, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Quando Deus olha para mim, através do ato de Adão, ele vê um homem pecador, um homem merecedor de tormentos conscientes sob a sua ira por toda a eternidade. Mas quando Deus olha para mim, através do ato de Cristo, deste ato de justiça de Cristo Jesus, ele vê em mim, embora um homem pecador, merecedor de tormentos eternos, de forma consciente, ele olha para mim e ele vê que Cristo se entregou pela minha vida, que Cristo verteu o seu sangue na cruz por mim, e por este ato de Cristo, pelo ato do justo, Deus me vê um homem justificado, não por meus méritos, não por minhas obras, mas pela obra e pelo mérito de um só, do justo, que é Cristo Jesus. Isso tira de mim qualquer tipo de vontade ou desejo de ser salvo por meus próprios méritos, porque o mérito é todo de Cristo, a suficiência está nele. Verso 19: porque, como pela desobediência de um só homem, ato de Adão, muitos se tornaram pecadores, desejosos desse ato de Adão, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Se eu abraço o ato de Adão, eu me torno, além de pecador, um homem desobediente e um homem injusto aos olhos do Senhor. Mas se eu sou buscado, se eu sou abraçado pela obediência de um só homem, que é Cristo Jesus, Deus me verá como justo.
como alguém que, embora não merecesse nada, pela obra de Cristo Jesus, meus irmãos, há um perigo muito grande quando eu me refiro a Cristo Jesus como Salvador. Há um perigo muito grande quando eu digo assim: Jesus Cristo é o meu Salvador, é o meu Salvador. Porém, a minha vida não fala que eu creio neste Salvador. Quando eu digo que Cristo é o meu Salvador, e eu digo com verdade, é necessário que eu lute para ser obediente, assim como Cristo foi. A nossa vida como cristãos não está baseada única e exclusivamente na morte de Cristo, mas está baseada em toda a vida de Cristo. Cristo nasceu, Cristo viveu, Cristo sofreu, morreu, ressurgiu. Cristo não apenas morreu por nós, Cristo foi obediente até a morte de cruz. E o ato de Cristo indica não apenas a sua morte e ressurreição, mas indica também uma vida de obediência a Deus. É necessário que eu, como proclamador da morte e ressurreição de Cristo Jesus, eu proclame também a obediência de cada um de nós a Deus. Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Nós temos sido obedientes. Ato de Cristo indica obediência. Percebam que ato de Adão, pecado de Adão, indica desobediência, algo contrário à palavra de Deus. Porém, o ato de Cristo Jesus indica obediência. É por isso que eu disse que Adão é um tipo de Cristo às avessas. Dito de Adão na palavra que ele foi o primeiro homem, um homem que foi criado pelo Senhor para glorificar o Senhor, e Adão desobedeceu ao Senhor, foi um homem desobediente. Porém, Cristo, quando vem o último Adão, que é Cristo Jesus, que nos dá vida, e vida em abundância, ele andou de forma obediente, totalmente contrário a Adão, totalmente contrário ao ato de Adão. No verso 20 a palavra me diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Ou seja, nós já dissemos isso, com a lei escrita, com a ordenança escrita, eu olho para a ordenança e avulta, cresce diante dos meus olhos que eu sou pecador. Quanto mais eu olho as Escrituras, quanto mais eu olho as ordenanças do Senhor, eu percebo que eu não consigo ser salvo em cumprimento à lei. É necessário Cristo, é suficiente Cristo. E é preciso que, quando eu sou abraçado, sou resgatado pelo ato de Cristo Jesus, eu olho para a palavra e digo: Senhor, embora eu não consiga cumprir tudo que está escrito na palavra do Senhor, porém, dá-me forças para que eu percorra esta vida de forma obediente, mesmo que eu caia, mesmo que eu tropece, que eu persiga lutando nesta vida por ser fiel à Tua palavra, Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Percebam como Paulo coloca as palavras. Paulo está dizendo que o ato de Adão fez com que abundasse o pecado, fez com que abundasse a morte, fez com que as pessoas fossem tocadas por isso. Mas que coisa linda quando ele diz que a graça superabunda. A graça, ela é maior que o pecado. A graça, ela sufoca o pecado. A graça, ela suplanta o pecado. Graças ao Senhor, nós não perdemos a graça. Graças a Deus, isso que é dado a nós pela obra de salvação em Cristo Jesus, jamais poderá ser perdida. A obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário jamais poderá ser perdida por cada um daqueles que creem em Cristo Jesus
como Senhor e Salvador de suas vidas. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Embora sejamos pecadores, da cabeça aos pés, a graça abunda por demais a nossa vida. Nos dá algo mais superior, nos dá algo superior ao que o pecado nos dá. Embora o pecado nos conduza à morte, embora o pecado nos conduza para longe da comunhão de Deus, conduza o homem para longe da comunhão de Deus, a graça me faz entender que Ele me busca. O ato de Adão me joga para longe de Deus. A graça me faz crer que Deus me busca, me resgata, me traz para perto. O pecado me joga para longe de Deus, porém pela graça Deus vem e me traz de volta. E é sempre assim. Eu perco o caminhar da palavra do Senhor. O Senhor vem, me resgata, o Senhor vem, me regenera, o Senhor vem, me renova. A graça superabunda o pecado. A graça é maior que o pecado. E essa graça é maior que o pecado, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Que prazer é ler as Escrituras e conhecer a graça de Deus. Que prazer é ler as Escrituras e saber que a obra de salvação em Cristo Jesus, a morte de Cristo Jesus, me conduz à paz, me conduz à alegria, me conduz à satisfação, me conduz à comunhão com Deus, me conduz à comunhão com os irmãos, me conduz à vida eterna, me conduz a uma vida diferente, uma vida que não busca os interesses pessoais, não busca seus próprios interesses, mas busca aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus nos concede através da Santa Palavra. Que bênção, que riqueza é crermos nisso, nesta verdade. Que graça é sabermos que logo mais, ao participarmos da ceia do Senhor, esta realidade estará sendo dita. Quando eu tomo o cálice, quando eu tomo o pão, eu estou propagando, ou eu estou anunciando a obra ou o ato de Cristo. É por isso, meus irmãos, que eu temo muito quando algum irmão que diz assim: eu não participarei da ceia porque eu estou vivendo em pecado. Eu não participarei da ceia porque eu não tenho condições de participar. Nenhum de nós aqui tem condições de participar. Quando eu me recuso a participar da ceia do Senhor, eu estou dizendo: o ato de Adão na minha vida é superior ao ato de Cristo. Eu desejo e eu amo o pecado. Eu desejo e amo a desobediência. Porém, quando eu tomo o cálice, quando eu tomo o pão, eu digo: Senhor, eu creio que o Senhor morreu por mim. Eu creio que a sua obra é necessária para a salvação. Eu creio que a sua obra na cruz do Calvário, ela é suficiente para a salvação. E por mais pecados que eu tenha cometido, e por mais pecados que eu venha a cometer, por favor, dá-me um coração contrito, dá-me um coração renovado, dá-me um coração que olhe para os elementos da ceia e me lembre que o seu corpo foi dado por amor a mim, que o seu sangue foi vertido na cruz, e este sangue indica um novo testamento, uma nova aliança. E a minha aliança com o Senhor hoje está toda ela envolvida no ato de Cristo, que é um ato só, um ato suficiente, um ato bendito, um ato tremendo,
que me faz viver em novidade de vida todos os dias. E quando eu olho para o cálice, e quando eu olho para o pão, eu propago que eu amo o ato de Cristo, e que este ato de Cristo, ele é suficiente para a minha vida. E é este ato de Cristo que me faz seguir, me faz ser conduzido em triunfo. Porque ser conduzido em triunfo é eu olhar para a palavra de Deus e falar: meu Deus, obrigado pela fé que o Senhor tem dado, o Senhor tem colocado em meu coração, e esta fé que vence o mundo. É crer no que eu não vi que vence o mundo, é ter a convicção daquilo que ocorreu, mas meus olhos não testemunharam, mas eu creio mesmo assim, porque a tua palavra revelada me ensina assim. Quando eu pego o pão e quando eu tomo o cálice do Senhor, eu anuncio a morte do Senhor Jesus, até que Ele volte, até que Ele volte. Meus queridos, que palavra abençoadora é esta, que palavra rica é esta, que me mostra que o pecado não é maior que a graça do Senhor. Não é maior. A graça do Senhor superabundou a nossa vida de pecado. A graça do Senhor superabundou a nossa vida perniciosa. A graça do Senhor, o dom gratuito de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus, é este ato: toma o meu coração, toma a minha vida e me faz caminhar em alegria. Hoje pela manhã, quando conversamos um pouquinho na escola dominical, eu disse aqui que Jesus teve um encontro com um aleijado. E Jesus chega para esse aleijado e diz assim: perdoados estão os teus pecados. Alguns homens que estavam ali por perto disseram: só um pode perdoar pecados, e este um é Deus, dizendo a Cristo que ele não era Deus. E Jesus disse a eles: para vocês saberem que o Filho do Homem, que o Cristo, tem poder, onde quer que ele vá, tem todo o poder. Ele diz para aquele aleijado: levanta, toma o teu leito e anda. Toma o teu leito e anda. Porém, Cristo dá àquele homem algo muito maior do que o levantar-se da sua doença, do seu problema de saúde, do seu problema físico. Jesus dá àquele homem perdão. Aquele homem, ele era aleijado por causa do ato de Adão. Aquele homem estava entrevado por causa do pecado que entrou no mundo, juntamente com a morte por consequência. Aquele homem estava entrevado por causa de um ato de um homem desobediente ao Senhor, deixou-me em Adão. Porém, Cristo olha para aquele homem e diz: os teus pecados estão perdoados. Jesus diz para eles: embora eu saiba que você é pecador, porque só recebe perdão quem comete pecados, quem comete faltas. Jesus fala para ele: embora eu saiba que você é pecador, embora eu saiba, e eu saiba que você continuará pecando, está aqui o meu perdão a você. Você hoje é um homem justificado. Você é um homem hoje para quem Deus olha, para quem Deus põe seus olhos e diz: o meu filho morreu por ele. E a obra de salvação do meu filho na cruz do Calvário é suficiente, só ela é suficiente e necessária para a salvação, Graças ao Senhor por isso. Vamos fechar nossos olhos neste momento.